Amados irmãos, Romanos capítulo 3. Pastor José, meu filho, tu és muito amado de Deus e nosso também. Vai nessa tua força, o Senhor é contigo e grande é a obra que o Senhor tem a realizar por seu intermédio. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mariadne, cadê a senhora? Isso, está ali. Deus te abençoe, minha filha. Essa baby virá com muita saúde. E Deus será contigo e vai ser uma bênção o seu trabalho de parto. Viu? Confiança plena no Senhor. Não abale o teu coração, que a vitória é grande. Amém. Glória a Jesus. Romanos capítulo 3. Veio ao meu coração, irmãos, o desejo de falar uma palavra aos irmãos, palavra pastoral. Os pregadores já pregaram, né? E o pastor Rubem agora está mais ministrando uma mensagem pastoral. É diferente, né? Glória a Deus. Passou também essa fase mais da eloquência, da pregação dos pregadores. Então, mais uma palavra pastoral. Capítulo 3, a partir do versículo 3, assim lemos: se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Dizia Paulo aos Romanos: falo como homem. De maneira nenhuma. Do outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos: como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância, o alarde de méritos, arrogantes pretensões, orgulhos e vaidades? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Amém? Graças a Deus. Podeis sentar, meus amados, até aqui temos lido a gloriosa palavra de Deus. Olha que interessante, meus amados, o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente. Deixe a sua Bíblia, por gentileza, aberta para você acompanhar conosco aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Meus amados, em Cristo Jesus, nos versículos anteriores, do versículo 24 que lemos, o apóstolo Paulo, ele procura, irmãos, provar que por causa de haver pecado, os homens, e aí genericamente homens e mulheres, ou seja, o ser humano, a espécie humana, todos, sem exceção, encontram-se sob um juízo divino, um juízo de Deus, carecendo naturalmente de uma aprovação de Deus para a salvação. Nenhum de nós, irmãos, nenhum de nós, nascidos de mulher, estamos isentos de um juízo de Deus, salvo aqueles que forem justificados de forma gratuita e pela graça. E disse Paulo, pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, não é mérito nenhum de nós. Por mais culto, por mais poderoso monetariamente, por mais portentoso que seja, mérito nenhum nos garante a justificação, senão pelo sacrifício que já foi dito aqui, da cruz do Calvário. Glórias a Deus por isso. E para esta situação claudicante, há um remédio que o apóstolo Paulo explica no versículo 24, que nós acabamos de ler. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Este é o remédio. Não há, irmãos queridos, nada que possa nos garantir acesso a Deus, senão pela justificação. É até uma doutrina, a doutrina chamada doutrina da justificação, que reconcilia o homem a Deus, visto que todos pecaram. E nós lemos aqui o apóstolo Paulo mostrando que não tinha condições, não há ninguém que inclusive entenda, porque o processo da lei pecaminosa nos destituiu da glória de Deus. O apóstolo Paulo disse, porque todos pecaram e destituídos estão. O verbo aqui, irmãos, é presente, estão, não tem como haver justificação, melhor, reconciliação para com Deus, senão pelo processo da cruz. Muitos não entendem esse processo. Daí porque dizíamos hoje no almoço algumas irmãs que nos indagaram, a grande necessidade, a grande operação gloriosa, exclusiva do Espírito Santo de Deus, o único que tem o poder, a atribuição
de convencer o homem, convencer o ser humano dos seus pecados, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo. O pastor Rubem não pode, o pastor José não pode, o pastor José não pode, o pastor Geiel não pode, a igreja não pode, mas o Espírito Santo tem essa capacidade, pela fé que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. No versículo 23, o apóstolo Paulo, ele apresenta toda a humanidade debaixo da lei do pecado. Ele diz: porque todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus, o que nós acabamos de dizer. E portanto, queridos, sem a aprovação de Deus. Obrigado, querido. Sem a aprovação de Deus. No versículo 19, o apóstolo Paulo informa que todo mundo, sem exceção, não estou falando globo terrestre, estou falando seres humanos, todo mundo estão sob o juízo de Deus, debaixo da ira de Deus, por causa do pecado, por conta dessa lei miserável que nos destituiu da presença de Deus. Isso começou aonde? Lá no Éden, quando os nossos pais pecaram. O pecado passou a todos os homens e concomitantemente a morte. Deus não fez o homem para pecar, Deus não fez o homem para morrer, mas o homem pecou, e o pecado passou a todos os homens. Nenhum de nós aqui pode se dar por excusado dizendo: não, eu não pequei. Porque o salmista já registrou: em pecado me concebeu a minha mãe. Já carregamos conosco hereditariamente um pecado adâmico, que lá o apóstolo do amor vai escrever na primeira carta de João, dizendo que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, inclusive o pecado adâmico. Todo pecado que carregamos, através da doutrina da justificação, vemos que o sangue de Jesus Cristo é suficiente para nos purificar e nos reconciliar novamente com Deus. Então dá glória a Deus aí, porque você foi alcançado. Dá glória a Deus porque você foi justificado. Aleluia! Estávamos destituídos. Agora, com a justificação, podemos usar o verbo no pretérito passado: estávamos, porque fomos reconciliados gratuitamente. Eu vou falar isso aqui daqui a pouco. O versículo 19 diz: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca, todo ser humano esteja fechada, e todo mundo, sem exceção à regra, seja condenável diante de Deus. Olha o que o pecado fez: deixou a espécie humana condenada diante de Deus, porque Deus é santo, nele não há mácula, nele não há ruga, nele não há sombra de variações, nele não há mudança. Deus é imutável. Por isso que o apóstolo diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, porque ele é santo. Logo, o homem no pecado, ele está debaixo de um juízo divino, está debaixo de uma condenação diante de Deus. Daí a necessidade da justificação, da reconciliação para com Deus. No entanto, meus amados, o apóstolo Paulo, ele não para por aí. Pois o interesse do apóstolo Paulo, queridos, não é mostrar a condenação do homem. E nós vemos que muitos pregadores odiernos, irmãos, eles procuram trazer uma mensagem trazendo condenação, juízo de Deus. Já vi muito isso. Muitos pregadores, inclusive norte-americanos, eles trazem sempre uma mensagem do juízo de Deus. E eu aprendi aqui com o apóstolo Paulo que ele mostrou realmente que todo homem é condenável diante de Deus. Mas peraí, gente, eu trago uma palavra de Deus para vocês. Eu trago uma palavra, há um escape, há um remédio. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Há a justificação. Aleluia.
Aleluia! E isso alegra a minha alma, irmãos. Porque você ouvir uma palavra de juízo não é bom. Você ouvir uma palavra de condenação não é boa. Mas como é glorioso você ouvir que há escape, que há salvação, que há perdão, que há reconciliação, que há misericórdia de Deus. Porque nós sabemos, irmãos, estamos debaixo do pecado. Estamos condenados sim diante de Deus. E vamos morrer por isso? Não tem nenhum remédio, não tem nenhuma solução. O nosso problema é cruel, é condenável. Vamos para o inferno. Deus não quer que ninguém se perca, mas quer que todos sejam salvos. Daí porque o apóstolo Paulo vem e mostra, o interesse dele não era mostrar apenas a condenação, mas apresentar a justificação do homem. Aleluia! Porque o apóstolo Paulo, irmãos, não tinha nenhum interesse na situação miserável, perdida do homem, mas que o homem fosse justificado por Deus. Portanto, amados, quando pregar o evangelho a um perdido pecador, não o condene, mostre a justificação, mostre o amor de Deus para com ele. Aleluia! Assim como Deus nos mostrou a salvação. Provavelmente você deva ter aceitado Jesus por uma mensagem cruel, uma mensagem dura, uma mensagem às vezes dizendo: se você não se converter, você vai arder no inferno. E às vezes por temor, com medo de ir para o inferno, você creu no evangelho. Mas hoje, irmãos, nós entendemos pela palavra de Deus que nós somos condenáveis sim, nós pecamos sim, mas Deus provou o seu amor para conosco. Aleluia! Isso alegra a minha alma, irmãos. Isso alegra o meu coração. Porque até a minha mensagem, quando prego, eu já procurei mudá-la. Porque eu recebi de muitos pastores, irmãos, essas mensagens condenatórias. Eu recebi dos meus antecessores, meus pastores passados, as mensagens condenatórias. Mas olhando para a Bíblia, eu disse: não é isso que o apóstolo Paulo está mostrando. Ele mostrou sim as verdades do homem no pecado, mas ele disse: tem jeito, tem saída, tem solução. Irmãos, é muito fácil. Nós vemos na política brasileira, todo mundo aponta os erros, todo mundo aponta os escândalos, mas quem apresenta a solução? Quem apresenta a saída? E a mensagem do evangelho é isso, irmãos, é mostrar a saída, é mostrar Cristo e este crucificado para a glória de Deus Pai. Como é glorioso você saber: eu posso até estar no caminho errado, posso até andar tortuoso, mas olha o que diz lá no profeta Isaías capítulo 30, 21. Os teus ouvidos ouvirão a voz do que está por detrás de ti, a voz de Deus, dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu gosto muito da Bíblia revista e corrigida, é que eu uso. Essas outras, irmãos, faz um versículo errado, e depois você dá uma olhadinha. Fala totalmente: quando te desviar para a direita, a voz vai dizer este é o caminho. Quando te desviar para a esquerda, a voz vai dizer este é o caminho. Peraí, qual que é o certo? Mas a Bíblia correta diz: os teus ouvidos vão ouvir a voz dizendo: este é o caminho, Cristo. Ele aponta: Cristo. Anda por ele, sem vos desviar nem para cá e nem para cá. O caminho é Cristo. Não adianta apontar pecado, aponte Cristo, aponte o perdoador, aponte o Salvador, aponte aquele que pode perdoar o pecado e tirar o homem debaixo da maldição eterna. Aleluia! Eu sou fascinado por esse evangelho. Um evangelho que mostra Cristo. E Cristo, irmãos, é a porta. Ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Só a salvação é em Cristo. Não há outro caminho pelo qual devamos ser salvos a não ser Cristo Jesus. Aí você me pergunta: mas pastor Rubem, então o que é justificar? Queridos, o próprio apóstolo Paulo, ele cita a justificação lá no capítulo 4 de Romanos.
Se você quiser ler, você pode acompanhar. Versículo 25, o apóstolo Paulo diz: o qual por nossos pecados foi entregue, Jesus Cristo, ele citava, e ressuscitou para nossa justificação. Já começamos a compreender o que o apóstolo Paulo está apontando como justificação: a morte de Cristo. Se Cristo não tivesse morrido, a nossa fé era vã. Nós não estaríamos aqui para estar pregando o evangelho, irmãos, para o Brasil e o mundo, para os Estados Unidos e o mundo. Seria vã a nossa pregação. Mas glória a Deus, que já começamos a compreender que a justificação passou por um processo de morte. Jesus foi entregue, preso, morreu, mas ao terceiro dia, o túmulo foi apenas um empréstimo de final de semana, como diz o pastor Jéssica. Só foi emprestado só para um finalzinho de semana, ele ressuscitou. E a sua ressurreição, irmãos, é a garantia da nossa justificação. Você já imaginou se Jesus não tivesse ressuscitado? Eu não estaria aqui pregando para vocês ouvindo a palavra de Deus. O pastor Jéssica não estaria aqui, não fazia sentido o trabalho do Senhor aqui. Mas glória a Deus, porque Cristo ressuscitou. Em Romanos capítulo 5, versículo 18, o mesmo apóstolo Paulo disse: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Aí Paulo continua: assim também, por um só ato de justiça, glória a Deus, veio o que? A graça sobre todos os homens para justificação de vida. Aqui me alegra, um atozinho de pecado lá de Adão, uma ofensazinha só, veio o juízo e condenação para todo mundo. Todo mundo ficou condenado. Aí Deus esquece do homem? Não. Aí vem um único ato de justiça: a morte da cruz. Foram duas mortes? Foram duas cruzes? Foram dois Cristos? Não, um único. Glória a Deus. Por isso que Jesus é o unigênito de Deus, o único Filho de Deus. Jesus é chamado de o Cristo, o Redentor, o Justificador, o Perdoador, aquele que morreu e ressuscitou para que eu e você pudesse, por esse único ato de justiça, pudéssemos ser justificados diante de Deus. Aleluia! Portanto, queridos, essa justificação significa, eu traduzi aqui, o ato da parte do nosso Deus, o feito da parte do nosso Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador, onde Ele, Deus declara os homens livres de toda e qualquer culpa. Você já tinha que ter dado glória a Deus. É o ato de Deus através de Cristo Jesus para nos declarar livres. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Aleluia! O ato da graça de Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador, o meio pelo qual Deus, Ele, unicamente, só Deus pode fazer isso. Até os fariseus disseram: quem é Ele que pode perdoar pecados? Sendo que nós sabemos que só quem pode perdoar pecados é Deus. Mas o escritor aos Hebreus disse: Deus, para Jesus, o teu Deus te coroou, te fez muito excelente, te colocou acima de todas as coisas, porque se humilhou, foi para a cruz, e Deus o exalta soberanamente. Então somente Deus, de forma poderosa, tem o poder, a autoridade de perdoar os nossos pecados e declarar-nos justos. Quando o homem pecou no Éden, perdeu
a vida justa diante de Deus. Mas através da doutrina da justificação, através da morte de Cristo, Deus pode, e Ele faz, Ele declara-nos perdoados. Aleluia. Perdoados. E ao declarar-nos perdoados, Ele nos declara justos. Para você entender uma linguagem figurativa, Ele pega o odômetro da nossa vida. O carro não tem o odômetro, marca lá as milhas do carro. Sim. Ele, Deus, zera. Glória a Deus, aleluia. Ele te deixa 0 quilômetro diante de Deus. Você não tinha acesso a Ele, agora você tem acesso a Ele. Você não podia falar com Ele, agora você pode falar com Ele. Quando eu estive em Jerusalém, os judeus vão lá para o muro e ficam lá e põem um papelzinho lá nas gretinhas das rochas, os bilhetezinhos, pedindo perdão para Maomé pedir para Jesus pedir para Deus. Olha a hierarquia. Agora não, agora você em pé, sentado, deitado, tomando banho, ajoelhado na igreja, trabalhando, você tem acesso. Paga isso, pastor. Oh, glória! Gratuitamente. Aleluia. Graças a Deus. Quanto eu tenho que pagar, pastor Rubem? De graça. Glória a Deus! Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Aleluia. 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 Justificação é totalmente grátis. É um presente, um favor imerecido. E essa doutrina, meus amados, da justificação, ela é sem méritos pessoais. Aqui me fascina, irmãos. Porque se fosse por méritos pessoais, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Olha, eu sou nascido, irmãos, meu pai nasceu na cidade de Acopiara, no estado do Ceará. Uma cidadinha desse tamanho. Eu nasci na cidade de Senador Pompeu, também no estado do Ceará. Com 8 meses de nascido, meu pai veio para São Paulo. Graças a Deus, fui criado em São Paulo. Amém. Porque a cidade que eu nasci nem telefone tem. Então, que mérito eu tinha, irmãos? Eu sou neto de um pastor camponês que trabalhava na lavoura com as mãos porque não tinha ferramenta. Capinava nas rochas, tirava ali o mato e plantava mandioca, plantava milho para poder colher e sustentar a família. Que mérito eu tinha? Olha para a tua vida, que mérito você tem? Que mérito? Olha para o pastor José, lá no Goiás. Como é o nome da cidade que o senhor nasceu lá, pastor? Uruana, Goiás. Volta o tempo. Volta a fita aí. Irmão Moraes, volta o tempo. Que mérito nós tínhamos? Que mérito você tinha para dizer assim, por esses méritos eu posso ser salvo? Que mérito nós tínhamos? Cultura e cultura salva? Religião e religião salva? Verdade, Senhor. Nasci na religião dos meus pais, vou morrer na religião do meu. Isso salva? Tradição? Usos e costumes? Que mérito nós tínhamos? Nenhum. E glória a Deus, porque não é por mérito, Glória a Deus. mas é por um preço. Aleluia. Aleluia, Jesus. E eu não paguei. Eu não entendo isso às vezes. Isso me dói na alma. Falo, meu Deus, eu ganhar algo que eu não paguei por ele. Alguém, Jesus se tornou o Cordeiro Pascual, o substituto, sem pecado, vai para a cruz em meu lugar. Eu não entendo isso. Olha como é paradoxal, irmãos, a justificação. Como é paradoxal, você não pecou, e Paulo escreve, o salário do pecado é a morte. Então quem que tinha que ir para a cruz? Eu e você. Eu, Jesus. Agora eu não tenho mérito. Eu é que tinha que estar na cruz. Mas Jesus disse, não,
Glória a Deus, aleluia. Não, Aleluia, não, você não vai. Aleluia. Você não vai, eu vou. Aleluia. Eu vou em teu lugar. Aleluia, aleluia. Eu vou em teu lugar. E quando eu vejo, irmãos, eu desci a via dolorosa. Aquela via que Jesus desceu com a cruz nos ombros. Em que estava pesada, alguém disse: está pesada. Pede para alguém ajudar. Vem lá um sirineu. Teve compaixão. Não faz isso com o homem, coitadinho. Olha aí, descendo essa cruz, você chicoteando as costas dele. Está com peninha. Pega lá na ponta. Ajuda então. Na hora que levanta aquela cruz, irmãos, aquela estaca maior, aquela ponta, o peso dobra nos ombros de Jesus. Será que não te comove isso? Para você ficar aí dando uma de crentão? Para você ficar aí dando uma de santarrão? Olha para a cruz. De forma gratuita, de forma graciosa, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, é dádiva de Deus. Me intriga, irmãos, crentes que sobem num tamanquinho e já ficam achando que já são do céu. Começam a fazer juízos, começam a julgar as pessoas. Para com isto. Olha para ti e veja que você está salvo pela graça, pela justificação que há em Cristo Jesus. Eu ficaria a noite toda falando sobre esse tema, mas o relógio já mandou parar. Que o Espírito Santo de Deus continue falando melhor e mais forte em todos os nossos corações. Glória a Deus. Deus abençoe, amados do Senhor Jesus Cristo. Igreja querida, nós lhes amamos muito. Vocês estão debaixo das nossas orações. Todas as madrugadas eu intercedo por vocês. Não esqueço. E se eu não conheço, eu digo: Jesus, eu não conheço aquele irmão, aquela irmã, mas o Senhor conhece. Glória a Deus. Ajuda, abençoa, cuida, prospera. Abençoa a sua família que está no Brasil. Abençoa os seus familiares que estão em outros países. Cuida, Senhor. A obra é tua, como cuida de mim. Por isso, por nós, por nosso retorno ao Texas amanhã, em nome de Jesus. E também no próximo final de semana, no começo da próxima semana, nosso retorno ao Brasil. E vocês têm uma igreja que ama muito vocês. Vocês não conhecem, mas vocês vão ver que são muito amados. Deus abençoe. Irmão Nelson, querido, Deus te abençoe, filhão. Você é muito amado. Aninha, Deus abençoe, filha amada do Senhor. A Ana faz mais contato comigo, que é a secretária da igreja. Ela me passa as informações, as fichinhas lá para a gente fazer as carteirinhas dos irmãos. E isso nos traz uma alegria muito grande. Deus abençoe a todos. Pastor José, muitíssimo obrigado, meu filho, no Senhor Jesus. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É muito bom ouvir a palavra de Deus. Principalmente a palavra da cruz. Aleluia. Amados, o pastor vai estar fazendo a oração final, dando a bênção apostólica após nós fazer aqui um ato de gratidão